Renato? Pastor, já ouvi muitos crentes falarem Cicrano e Beltrano só quer ser santo. A gente ouve muito falar esse termo. E a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, fala: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, se eu estiver tentando me aproximar de Cristo, seguir os seus mandamentos e viver uma vida em santidade, eu posso me considerar santo como Jesus foi, ou santo apenas Jesus? Santos. Então, Paulo está escrevendo uma carta para os cristãos que moravam em Roma e está dizendo assim, Deus chamou todos vocês para serem santos. Na outra carta de Paulo, à igreja em Filipos, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, quem é santo para Paulo? Os membros da igreja, o crente, os fiéis seguidores de Deus. Estes são os santos. Então, as pessoas que buscam servir e fazer a vontade de Deus. Esses são chamados na Bíblia de santos. Então, santo à luz da palavra de Deus, nada tem a ver com impecabilidade. Até porque não existe nenhum ser humano que não peque. Todo ser humano é pecador. Todos nós pecamos por natureza e não for a graça de Cristo, todos nós estaríamos condenados. Pois não, Nazareno? Eu gostaria de saber o seguinte, porque nós aprendemos que ser santo, santo significa separado. É verdade. Separado. E nessa expressão que está aí, de 17, que ser santificado também o que equivale a ser consagrado ao Senhor? Claro. A palavra santo, do grego hagios, tem essa ideia. Aquele que é separado para o serviço sagrado. Essa é a ideia. Separado para o serviço sagrado. Isso acontecia com os levitas lá no santuário. Eles eram separados, santificados para o exercício do ministério. Então, nós todos somos santos no sentido de que nós somos separados do mundo para servir a Deus. Nesse sentido é ser separado. Ok, então não só separado, mas também pode admitir o vocábulo consagrado ao Senhor. Claro. Assim como a família evangélica, assim que nasce uma criança, ela vai consagrar ao Senhor. A criança ao Senhor. Quer dizer, é do Senhor. Aquele é do Senhor, completamente do Senhor. Exatamente. E não quer dizer impecabilidade. Okay. Até porque não há único mortal sobre a terra que não tenha pecado. Não tem ninguém no céu, a não ser Cristo, que possa ser teu mediador, a quem você possa buscar no momento de aflição ou qualquer momento. Não tem, só Cristo. Não existe nenhum outro ser humano. Atos 4, 11 e 12 tem um texto bonito, que diz que abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então não há outro nome, é só o nome de Cristo. Vamos lá de Brasília, Jéssica da Costa vai falar agora. Então, pastor, como nós podemos nos santificar, ainda mais no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje, que cada dia que passa as pessoas estão mais frias, o amor já não existe mais e as pessoas acabam visando mais só bens materiais, acabam não visando as pessoas, o ser humano. Muito boa a sua pergunta. Lê um texto para mim que você vai me ajudar. Você está aí em que? Está em João? Sim. Vai para o capítulo 15 então. E dá uma olhadinha nos versos aí. Capítulo 15, pode ler o primeiro verso. Que disse Jesus aí? É Cristo que está falando, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Continua o texto, pode continuar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer a videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Até aí está bem. O que é santificação? É estar conectado à videira, é ligado a Cristo. Nessa analogia contada por Cristo, Ele é a videira e diz assim, vós sois os ramos. Se vocês não estiverem ligados a mim, de maneira nenhuma vocês vão produzir frutos. E quem não está ligado a mim, o Pai corta. Quem não produz fruto, o Pai corta para ser queimado.
Então veja, santificação é contato com Jesus Cristo, na presença dele, porque ele é o santo de Deus. Ele nunca pecou. Então, se eu quero também ter uma vida de santidade, eu tenho que ficar perto dele. Então, é o meu relacionamento com Cristo que me leva a ser uma pessoa separada, santa, nesse sentido. E quais são as avenidas que Deus criou para que eu ficasse perto de Jesus? São duas. É o estudo da Bíblia e a oração. E a fé. A fé a gente exerce também enquanto a gente lê a Bíblia. Você acredita que Deus está falando com você? E quando você ora, você acredita que você está falando com Deus? Então, esse tipo de relacionamento, que é baseado na fé, é que nos mantém perto de Cristo. Então, ser santo à luz da Bíblia não é aquele que nunca peca, é aquele que vive na presença de Cristo. Então, nós temos que estar ligado a Ele. Nenhum ramo pode produzir fruto se não estiver ligado ao tronco. Assim somos nós sem Cristo. Isso quer dizer que a nossa luta deve ser por permanecer na presença dEle. Essa tem que ser a nossa luta diária. Eu tenho que separar tempo todos os dias para permanecer na presença de Jesus. Então eu tenho que ter tempo para a leitura da Bíblia e tempo para a oração. Então santidade se desenvolve assim. Renato? Pastor, já ouvi muitos crentes falarem Cicrano e Beltrano só quer ser santo. A gente ouve muito falar esse termo. E a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, fala: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, se eu estiver tentando me aproximar de Cristo, seguir os seus mandamentos e viver uma vida em santidade, eu posso me considerar santo como Jesus foi ou santo apenas Jesus? Não santo como ele foi, porque ele é santo no sentido de nunca haver pecado e de não ter tendência para o pecado. Nós somos santos não porque não tenhamos pecado, mas porque nós o aceitamos e ele nos substitui. É uma questão de substituição legal. Então, salvação na Bíblia é analisada por termos jurídicos. A culpa que caía sobre o pecador, ela recai sobre Cristo. Ele paga o preço do nosso pecado. E por causa disso, nós somos libertos da culpa. Então, nós somos santos porque estamos perto dele. A santidade que é inerente a ele, ele transfere para nós. Nós somos salvos pela justiça dele. Mas nesse aspecto nós temos que buscar a santidade. Ela tem que ser buscada, certo? Sim, doutora Albânia, não é isso? Albânia? Esse processo de santificação, claro que ele, igual a Bíblia fala, né? O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Mas assim, óbvio, mas é uma coisa aí nas entrelinhas que a gente tem que entender que essa santificação que é dada pelo Senhor depende da nossa comunhão com Deus todos os dias. Aí vem a nossa aceitação. De oração, né? Oração e leitura da palavra. Práticas espirituais a gente chama. Práticas espirituais, porque quando você está orando, buscando o Senhor, você está muito menos propenso a pecar. Por exemplo, você vai fazer uma coisa, todo mundo está vendo, você está fazendo tudo bem. Quando é que realmente você acha que você está fazendo a vontade de Deus e se santificando e fazendo correto? Quando você está sozinho em quatro paredes, né? Eu tiro por mim, às vezes no consultório, eu estou atendendo alguém, eu já sei aquele diagnóstico. Aí eu vou anotar, eu vou pôr no computador, abdômen, alguma coisa assim. Aí vem aquela vozinha, mas você não olhou isso? Você não examinou ele? E eu paro, falo, vem cá, deita aqui. Mesmo que eu sei que não tem nada, entendeu? É uma das partes que eu vou fazer. Eu já sei que não é aquilo, mas está ali para me preencher. Aí eu paro e falo, não, vem cá, deixa eu te examinar aqui. Porque isso é o quê? Eu entendo isso como algo espiritual. Que Deus está falando assim, minha filha, você está mentindo. Entendeu? Então, assim, pode parecer uma coisa boba, mas eu acho dessa forma. É no meu quarto sozinha, é no meu carro sozinha, é no meu consultório sozinha. É que eu estou sensível à voz do Espírito Santo de, no mínimo, não fazer. De, no mínimo, não pegar alguma coisa. Né? Eu acho que isso faz parte da nossa santificação
e do nosso temor a Deus e saber que Deus está nos observando. É verdade. E você sabe que essa preocupação com o próximo já é reflexo de uma convivência que se tem com Jesus Cristo. E sabe de uma coisa? Ninguém peca na presença dele. Essa é uma verdade. Ninguém peca na presença de Jesus. Você, para pecar, tem que se afastar dele. Toda vez que você peca, é porque você escolheu se afastar dele. Se você ficar na presença dele, você não tem coragem de pecar. A graça te alcança de tal forma que você não peca. Daí vem esse cuidado com o próximo, isso se reflete. Então, quando você está perto de Cristo, você se relaciona com Ele, essa atmosfera, esse ambiente, passa para aqueles que estão ao seu redor. E há pessoas que são um cheiro de vida para a vida. E há pessoas que são um cheiro de morte para a morte. Já percebeu que tem gente, quando você chega perto, parece que o ambiente é contaminado? Sim, com certeza. Às vezes a pessoa é tão gananciosa, tão maliciosa, tão maldosa, que ela consegue contaminar o ambiente. E nada melhor que você encontrar uma pessoa disposta, pura, de coração, bem intencionada, nada melhor. E quem lida com a área da saúde, como você que é psicólogo, você que é médica, quem lida com a área da saúde, mais então ainda. Porque às vezes o tratamento que você dá ao paciente, a forma como você lida com ele, é mais terapêutica do que o medicamento que você vai passar para ele. Certo? Milka. Pastor, sobre o tema, eu não quero dimensionar pecado, né? Uhum. Porém, pelo que a gente está estudando aqui, santificação é um tema bem sério, como a Albânia colocou, é fundamental. Porém, ao meu ver, eu não enxergaria como pecado, né? Mas não é meu ponto de vista que interessa. Mas, por exemplo, nós sabemos que somos testados nas pequenas coisas. Mas, por exemplo, quando alguém te pergunta algo e você, às vezes, quer esconder da pessoa para poder protegê-la, mesmo que você não seja seu direito ou você seja incumbido disso, né? Mas você vai mentir, né? Visando o bem da pessoa. Ou, por exemplo, eu quero fazer uma festa surpresa para alguém, então vou enganá-lo, vou mentir para poder tirá-lo de casa ou para manter fora de casa. Como fica esse tipo de pecado ou essa minha intenção, esses pequenos processos vividos ao longo do dia, isso daí chega a atrapalhar na minha santificação, mesmo eu estando focada em santificar, em estar conectado na videira. Esses pequenos processos que eu acredito, não que os fins justificam os meios, mas isso chega a atrapalhar? Eu acho que depende muito da intenção da pessoa, como você mesmo colocou, né? Com que intenção se faz as coisas? Isso talvez aconteça, por exemplo, na área médica, né? Às vezes a pessoa está num estado terminal que parece que a informação vai acabar de jogar a pessoa na cova. Quando que uma informação mais positiva ou até a omissão de certas coisas pode permitir uma sobrevida. Pelo menos eu entendo que às vezes acontece isso na medicina. Porque a gente conhece casos de pessoas que foram e foi dizer, você está com tal doença e você tem tantos meses. Até antes disso a pessoa morre. Ou às vezes quando se omite alguma coisa, aí a pessoa tem uma sobrevida muito maior. Então depende muito da intenção que se faz as coisas. Agora, quando a Bíblia diz assim, que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, eu acho que quando envolve questões da vida que vai prejudicar as pessoas, a gente tem que estar muito ciente disso. A mentira sempre vai ser mentira, a verdade ela é exata, né? O que é verdade, o que é mentira. Agora a gente tem que acostumar a viver nesse ambiente onde haja sempre a possibilidade do diálogo aberto, para evitar coisas. E às vezes sempre tem um caminho alternativo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho que contar essa mentira para fazer uma surpresa, mas se você pensar um pouquinho, existe uma alternativa. É porque a gente gosta do caminho mais fácil, né? Mas geralmente tem uma alternativa para se resolver as coisas, não é? Tem uma alternativa. Você pode ter alternativas para evitar de você ficar mentindo para as pessoas. Então a gente tem que buscar as alternativas. Às vezes o caminho mais fácil não é o ideal, né? Nesse aspecto.